Ok. Então, é assim, hoje nós estamos na atividade 3, né? Que essa atividade 3 são somadas aí com 2 aulas, que são nossas aulas semanais, com mais 2 aulas relacionado ao formulário que você recebe. Então, entre 2 semanas aí, nós temos quatro aulas, ok? A última aula que a gente teve lá antes da semana do recesso, a gente trabalhou com o ar atmosférico, né? Com a atmosfera como fonte de materiais. Esse material, essa disciplina está diretamente ligado à apostila de vocês, né, que vocês estão com ela em casa, né? Façam as atividades que estão na apostila, porque quando a gente voltar para o presencial, isso vai facilitar muito a gente, né? Adiantar essa parte da disciplina de vocês, né? E outra que eu estou preparando também material para vocês, que a gente vai, de uma maneira ou de outra, a gente pode trabalhar em algumas aulas sobre as provas do Enem, né? Então, a gente tem algumas questões, essas questões a gente vai trabalhar com elas comentadas, né? Para que vocês tenham aí noção quando for prestar a prova do Enem no final do ano, ok? Então, nossa aula de hoje é o tema de equilíbrio químico, né? E isso está também diretamente na nossa apostila, na apostila de vocês do primeiro bimestre. A gente fala primeiro bimestre, mas está junto o primeiro semestre. Vocês têm os 2 bimestres juntos. Quando chegar no terceiro bimestre, virá outra apostila, né? Outro caderno para vocês, ok? Então, equilíbrio químico. Hoje eu separei aqui como conteúdo a química dos refrigerantes, ou seja, é a química diretamente do preparo do refrigerante. Nosso objetivo, que é o objetivo de aprendizagem, é identificar as reações químicas que não se completam, né? Então, quando a gente trabalha com equilíbrio químico, envolve muita coisa, né? Envolve a fonte de energia, a gente envolve também os reagentes, né? A qualidade desses reagentes, né? Desse ambiente que você está trabalhando, né? O que você precisa ali fazer para que haja uma reação com mais facilidade, com menos perda de reagentes. Temos os catalisadores, né? Que a gente trabalha muito com catalisador. Os catalisadores, vocês vão ver como ela envolve dentro de uma reação e no final dessa reação você não tem ele como produto. É uma coisa interessante. Ele está ali acelerando o processo, mas não faz parte do produto final, né? Uma coisa assim mas como isso acontece? Você pingar um ácido sulfúrico, adicionar o ácido sulfúrico para acelerar uma reação e ele não vai aparecer na reação do produto final, né? Coisa muito interessante a gente estudar isso, saber como lidar né, com essa técnica, tá ok? Por favor, a próxima tela. A habilidade, né? Nós temos sempre todas as habilidades. No caderno de vocês, quando começa o tema, ela expõe lá a habilidade, né? Então, a nossa habilidade é reconhecer que existem transformações químicas que não se completam atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produto coexistem. Então, é assim, essa habilidade é uma habilidade para quando chegar ao final dessa aula, o aluno, né, tenha consciência do que aprendeu aqui, né, sobre esse tema. O tema equilíbrio químico, quando eu coloco sobre a aula, né, a gente não, em nenhum momento, a gente dá como atingiu, né, todo o conteúdo. Mesmo sendo uma aula específica, no caso nosso aqui vai ser a química do refrigerante, está relacionada ao equilíbrio químico, a rapidez da reação, a gente não está diretamente esgotando esse conteúdo, né? Esse conteúdo, ele é trabalhado em sequência. Então, a gente está trabalhando hoje a química do refrigerante, que é o início da equilíbrio químico. Na próxima aula, você já vai ter uma aula específica de rapidez das soluções, das reações. Quando você chegar nesse tema, aí sim, você vai concluindo mais sobre o equilíbrio químico, ok? Que aí nós vamos trabalhar com reações, dependendo do ambiente, o que ele vai interferir, né, nessa reação, para você formar esses produtos, né? A qualidade desses reagentes,
a interferência do uso de energia ou não, né? E tudo isso envolve no seu produto final, né? E aí você fala assim, quando é que eu vou usar um catalisador, né? Então, nós estamos começando hoje a aula de equilíbrio, mas ela não é esgotada hoje, ela vai posteriormente atingir em outras aulas, tá ok? Alguma dúvida aqui? Alguma perguntas? Pode interagir, tá? Pode parar a aula para fazer as perguntas, como sempre, a gente vai parando, vai discutindo, para que a gente possa chegar no final a atingir essa habilidade, tá ok? Então, sobre a aula, né? Sobre a aula aqui. Então, nesta aula, serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com uma das habilidades de química, que é essa que eu coloquei aqui, né? Relacionada ao equilíbrio químico e suas variáveis. Okay? Então, quimicamente, pode-se definir um refrigerante como uma bebida fabricada, ela é produzida, fabricada, certo? Não se encontra isso no meio natural. Tudo bem? Ela não é não alcoólica, né? Então você não utiliza um refrigerante já utilizando ela como um dos componentes, o álcool, né? A gente nem pode pensar nisso, porque você sai da produção de um refrigerante, né? Não pode apresentar o etanol, que é isso que eu estou falando para vocês, né? Que eu coloquei aqui entre parênteses, e em sua formulação, né? E não fermentado. Ou seja, ali não tem possibilidade de você formar uma substância, como por exemplo o álcool, através de uma fermentação. Então, está ausente desse processo de fermentação, né? Quando a gente for trabalhar a fermentação, você vai ver o resultado, né, de uma produção por exemplo, do etanol, e o aparecimento através da cana, né, do caldo da cana, a presença do álcool, né? Por exemplo, da uva, né? Que a gente faz a fermentação e aí você tem um produto diretamente que é um álcool. Quando a gente fala álcool, a gente está falando de uma função orgânica, né? Que não é exclusivamente ligado ao etanol. O etanol é simplesmente um álcool, né? Está ligado à função orgânica, à função álcool, mas nós temos outros álcools dentro da função de álcool, né? Isso a gente vai ver quando a gente entrar lá um pouquinho na produção do etanol na cana-de-açúcar. Aqui vamos apresentar outro tipo de álcool. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Então, nós vamos trabalhar hoje, nosso tema aqui é a química do refrigerante. Isso aí vocês conhecem muito bem disso, né? Jovens e adolescentes adoram refrigerantes. E aí, né, a maioria de vocês, que eu estava no primeiro ano, eu falava assim para vocês, cuidado com Coca-Cola, né? Não quero fazer a propaganda negativa, mas cuidado com ela, né? Cuidado com os refrigerantes, que ela não vai substituir a água, né? E aí vocês vão ter consciência por causa disso, né? Eu não devo substituir a água no dia a dia, nem com água de coco, né? Porque lá vocês têm alguns elementos que você não pode utilizar diretamente, substituindo o nosso H2O, né? A nossa água mineral, nossa água potável, tá ok? Então, assim, sua base de composição, estou falando do refrigerante, né? Deve ser água e açúcar, sendo que nessa mistura, que é uma mistura homogênea, né? Os demais componentes são adicionados como aromas e gás carbônico. Então, também já falei com vocês nas aulas anteriores aí, desde lá do primeiro ano, quem viu, por exemplo, um refrigerante sem o gás carbônico, vê que ali é uma substância, praticamente uma substância morta, né? Sem sabor, você só vê aquele xarope ali, mas tá todos os componentes ali. Mas quem vai dar vida a esse refrigerante, principalmente é o gás carbônico, né? Então, essa mistura gasosa dentro desse líquido, dentro desse xarope, você vai ter um produto, né, com uma característica bem mais, uma propriedade, uma característica bem mais apropriada do que aquele lá que está, né, com outros componentes, mas não dá para você, por exemplo, tomar um refrigerante sem a presença do dióxido de carbono, né, do gás carbônico. Ele não vai ter, assim, aquele sabor, né? Quem toma do refrigerante, que abre e deixa um tempo lá, né, dentro de um copo, principalmente no dia de calor, e vai lá, toma esse refrigerante, vai ver a diferença do
no sabor, né? É um xarope praticamente sem sabor. Tá? Tem pessoas que tomam, diz que dá enjoo, né? E é isso mesmo. Tá, okay? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, aí vocês assim, por que o refrigerante, ele tem quando você abre ele, fora da geladeira, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, vamos dar o exemplo da Coca, e você abre esse refrigerante diretamente, sem pôr na geladeira, você vê uma diferença daqueles que você tira da geladeira e abre? Alguém tem esse conhecimento ao vivo, né, lá no dia a dia de vocês? E por que isso? Alguém pode interagir aqui? Meninos, meninas, terceiros? Não? Professor, eu nunca reparei, não. Tipo, parar Então, pra reparar. ô Lohane, mas Mais você vê a gás, né? diferença, não vê? Vejo, Quando mas eu você... acho que é o gás, né? Eu acho que sai mais gás. Isso, a quente, né? Chama quente, né? Sim. Tá. Então, os gases, quando a gente vai estudar os gases, né, o estado gasoso das substâncias, o que é que a gente faz? A gente tem que mudar um pouco o estudo dele, né? Porque a gente tem que pensar, além da temperatura, pensar da pressão, né? Então, o gás é um estudo, que a gente faz um estudo separado. Então, quando eu tenho um meio aquoso e onde eu tenho um gás ali, se eu quiser melhorar que esse gás conserva ele ali, lógico, eu tenho que manter ele fechado. O gás no ambiente aberto, ele não segura, ele vai embora, né? Primeiramente, tem que pensar em quê? Nele ali, né? Se eu quero mais gás, vou ter que pressionar ele para entrar mais gás naquele ambiente. No caso, no cilindro, né? Que é o nosso ambiente que armazena o gás, é um cilindro, né? Que a gente tem condições de vedar, fechar ele. Se você abre, a tendência dele é escapar. Quanto mais pressão tiver ali, mais rapidez ele vai ter a condições de escapar, né? Então, e a temperatura. Quando eu pego uma lata de Coca-Cola, venho do mercado direto, sem passar pela geladeira, quando eu abro essa lata, o gás, a tendência é escapar com mais facilidade. Quando ela está gelada, essa mesma lata de Coca, por exemplo, está gelada, o gás vai permanecer por mais tempo ali. E aí você vai deixar em repouso fora da geladeira, aberto, aí a tendência dele, uma hora, é você ficar sem ele também, né? Mas primeiro momento, se você pegar chamamos a quente, né? Digamos a 26 graus, e aquela que está lá a 5 graus, você vai manter muito mais tempo nessa de 5 graus, né? Tá ok? Professor, Oi. ele gelado ele é até mais difícil de abrir, né? Sim, porque o gás, quando você pega ela que vem direto do mercado, é como se tivesse o gás estivesse sofrendo ali uma pressão, né? Exercendo uma pressão. Quando você abre, ela tem aquela facilidade, quer dizer, eu quero sair, né? O gás é isso, eu quero sair, me libera. Para me liberar, ele tem que abrir uma válvula de escape. Na Coca-Cola, né? Eu dou o exemplo da Coca-Cola, né? Mas quando você abre eles ali, a latinha, ela sai com toda a rapidez. E aí ela começa a vazar, né? Porque o gás está tão misturado ali e tão doido para sair por causa que tá o ambiente muito, digamos, para ele estar quente, né? E aí ele vai sair com mais facilidade e logo, logo você já está com o seu refrigerante sem a presença daquele gás. E quando ele está com 5 graus, né, de temperatura, lá ele vai manter. Você vai manter lá por mais tempo e agora, se eu quiser desse gás não sair, vou ter que fechar esse ambiente, né? Porque o gás é assim, se você deixar mesmo ele estando frio, ele vai ter o tempo dele ali. Uma hora ele vai se expandir e vai sair. Tá ok? Então, só contando um pouquinho a história aqui do refrigerante, né? O Brasil é o terceiro produtor mundial de refrigerantes, né? Ele só perde para os Estados Unidos e o México. Então, nós estamos na terceira posição. Então, olha como a gente toma refrigerante, né? É uma população que gosta de refrigerante.
No que se refere às consequências fisiológicas do consumo diário de refrigerante, a maioria dos especialistas adverte o risco de quê? Potencialmente, né, no complexo detectando-se, né, aqueles que apresentam a cafeína, por exemplo, né? Por que a cafeína? Porque ela faz parte da composição e é uma substância que tem assim, um certo nível até de vício, né? Ela tem uma facilidade de criar ali um vício naquela bebida que você está bebendo, onde ela está presente na sua composição. Então, essa alerta do vício do refrigerante através da cafeína é porque a cafeína ela tem substâncias que às vezes não é tão apropriado nem para todas as pessoas, e se a pessoa digamos assim, acostumar, né, dessa substância, chega uma hora ela vai ficar muito dependente e você vai ter dificuldade, através dela, de absorver substâncias necessárias para o nosso organismo. Então, essa alerta que os especialistas fala sobre o consumo desse refrigerante por causa da presença da cafeína, é por causa disso, né? Não é ela em si ali, mas o que ela pode causar, né? Além do problema, por exemplo, a dificuldade que um refrigerante, a facilidade, né? Dificuldade não, a facilidade que um refrigerante tem, por exemplo, de extrair o cálcio, por exemplo, né? O potássio que tem no nosso organismo. Então, não são coisas que a gente costuma, mas não são coisas que a gente vai substituir, por exemplo, com a água, né? Como falei lá no início. Tudo bem? Então, assim, a gente pode pensar aí, por exemplo, passando 60 minutos, ou seja, uma hora, né, depois do consumo de um refrigerante, você já começa a liberar a cafeína, por exemplo, na urina, né? Então, você tem é tão rápido que uma hora sempre, mais rápido que essa cafeína, por exemplo, é o leite, né? O leite, quando a gente toma um copo de leite, por exemplo, alguns minutos depois, esse leite já vai ser distribuído, digamos assim, no nosso organismo, para cada um no seu lugar, né? E vai fazer o seu papel ali, né? Agora, uma hora, em questão de um refrigerante, por exemplo, daquele todos os componentes que estão ali, também é rápido, né? Então, você já está urinando, desprezando o que você tomou daquele refrigerante. Mas aí é onde está o problema. Junto com ele, você já começa a vir o seu que você não deveria liberar. Por exemplo, o cálcio, né? E o cálcio que a gente precisa tanto, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de absorver o cálcio, mas a gente precisa dele, e essa pessoa ainda pensa de usar, né, ainda toma esse refrigerante. Então, essa é o alerta que eles dão aqui, o especialista, né? Não é só no vício da cafeína, mas do que ela provoca, né? Os outros, né? O que vai acompanhar o nosso dia a dia. Tá ok? Próximo, por favor. Então, como eu falei para você, né, na urina é liberado para fora o cálcio, o magnésio que a gente precisa, o zinco, né, através da ingestão, do próprio, né, da própria formulação do refrigerante, a gente vai ingerindo esse produto e ele vai dando esse efeito. Esse efeito é um efeito negativo, né? Se você precisa do cálcio, precisa do magnésio, você vai impor uma outra substância que retira ela. Não. E aí, depende de pessoas a pessoa, de organismo a organismo, que tem pessoa que tem mais facilidade de liberar, e às vezes essa facilidade de liberar tem a dificuldade de absorver. Olha o complexo que daí, né? Uma coisa um pouco complexa. A gente não, né, no dia a dia, a gente não pensa nisso. Mas se você for estudar mesmo, a fundo, aquele tema, aquela coisa que uma coisa vai interferindo nas outras, né?
Tem pessoas que têm dificuldade de absorver o cálcio, precisa do cálcio, mas quando absorve, dá outros problemas, né? Mas não é um refrigerante que vai tirar esse cálcio que vai resolver isso. Isso aí vai ter um balanceamento com outro composto, né? No caso, isso é passado através da nutrição ou de alguns medicamentos, né? Que vai suprir isso, né? Tá ok? E aí nós temos, né? Além temos ali um excesso de açúcar, né? Onde você já terá posto para fora tudo, né, que estava no refrigerante, mas, né, não sem antes ter posto para fora junto coisas que a gente precisa, né? Então, no caso que eu falei para vocês, a gente precisa de algo que você está tomando esse refrigerante, está eliminando ele através da sua composição. Composição de quê? Desse refrigerante. É uma substância, né? E aí, é uma substância natural ou uma substância do sistema produtivo? Sistema produtivo ou é uma substância natural? Terceiro, olha a pergunta. Cadê os meninos do terceiro B, o menino do terceiro A? Professor? Oi? Poderia repetir? Sistema produtivo, né? A gente aqui vai falar o tempo todo, né, do sistema produtivo, porque nós dependemos deles, eles dependem de nós também. Quando ele põe o produto no mercado, a gente tem que comprar, para eles produzir e a gente consumir, né? Porque aí eles inventam o máximo de produtos melhores, de qualidade, de cheiros, sabores, e aí para frente. Cor, né? Aromas, tudo aí. As propriedades, eles navegam nela, para deixar o produto bem mais adequado, inclusive para o consumo, mercado de consumo, né? Então, os principais componentes encontrados em um tipo um típico, né, refrigerante são. Então, nós vamos passar aqui por cada um deles, né? Por favor, a próxima tela. E aqui nós temos, né, a água, né? Essa água é de qualquer jeito? É água retirada diretamente da fonte? Não, né? Então, essa água passa por um tratamento diversos, né, um tratamento único, né, para garantir a qualidade da água que vai ser utilizada, incluindo sua baixa alcalinidade, porque você precisa de um pH adequado para isso, né, e aí nós vamos chegar à quantidade desse pH, e né, o pH do refrigerante. Eu coloquei até uma lista de alguns, né, de alguns pHs que a gente tem em alguns refrigerantes, né? Tem deles que você vê quase mais do que o próprio vinagre, né? O vinagre é uma composição do ácido acético, onde você tem ali 3% de ácido acético. E o pH deles chega de 2,5, 3, né? E dependendo da composição, que hoje eles estão fazendo com aromas, estão fazendo com outros produtos, por exemplo, maçã, né? O limão, o arroz, aí vai. E esse pH, ele é mantido, porque ele é um ácido, né? Você pega o vinagre, ele é um ácido. Mas quem é o ácido dele? Ele pode ser controlado. É o ácido acético, né? O ácido acético está ali, é uma solução aquosa, né? Então, ele pode ser manipulado, preparado, conforme que alguém que está preparando queira que ele saia, né? Inclusive no pH, o teor do pH, tá ok? Então, a água tem que ser uma água tratada exclusivamente para esses fins, né? Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês darem uma olhada. Passa pelo tratamento normal, né? Que chama água da fonte, né? Se essa água for tratada através da água diretamente da Sabesp, que já vem tratada, né? A Sabesp faz esse tratamento. Se vier diretamente dela, ele vai passar por outro tratamento, adequado para esse fins, que é a produção. Cada empresa tem a sua produção, né? Aí, quando fala típico aqui, no geral, mas cada um tem o seu segredo de fábrica, que nós chamamos o segredo de fábrica, né? Se você pegar o refrigerante de uma, é a mesma, por exemplo, uma Guaraná, é o mesmo refrigerante, uma empresa para outra, você vai ver ali que tem uma diferença, né? Mas quando a gente fala o típico aqui, pegando o geral.
Então, essa água aqui, ela passa pelo laboratório, né? Além do tratamento, e ela vai sendo acompanhado, né? Até chegar o momento dela ser diretamente para a produção. Tá ok? Então, essa imagem aqui, a gente está falando o quê? Laboratório analisando o que é feito aqui, ó, nesse tratamento de água, nessa primeira imagem aqui. Tudo bem? Próxima tela. Ok. E o açúcar, né? Então, a água e o açúcar, aí você já... Só esses dois aí, você já tem um soro lá, um xarope, né? Imagina que você já tem um xarope. De qualquer jeito, não, né? Quem está produzindo está fazendo a sua água, tratando a sua água daquele jeito e vai usar o açúcar. E cada um tem a maneira de usar esse açúcar, né? Que vai ser menos refinado, mais refinado, que vai pôr ali de acompanhamento, até o aroma modifica essa condição do açúcar dentro dessa composição, ou seja, dentro desse refrigerante, né? Então, aqui só para a gente dar uma reforçada aqui, né? O açúcar, o sabor adocicado da grande maioria dos refrigerantes se deve a uma adição de açúcar, a qual gira em torno de 10% em relação à massa total do produto. Além disso, traz boa parte das calorias. O açúcar é uma substância que tem uma caloria muito elevada, né? Encontrada nos refrigerantes por meio da molécula da sacarose. O açúcar, normalmente, são utilizados. Então, é assim, qual é a sacarose? É o açúcar da onde? Quem produz a sacarose? Da cana? Isso, da cana, né? Que a gente chama de cana-de-açúcar, né? Onde tem um processo muito grande, né? Que é a plantação da cana, bem que a gente viu isso lá no primeiro ano. Vocês fazendo a produção do etanol, né? E na produção do etanol, a gente tem o mesmo processo da produção do açúcar. Vem lá da cana, né? E não se perde nada. Hoje não se perde nada, nada, nada. Tudo que você vai recolher lá, você, no final do seu ciclo de produção, você vai ter todos eles utilizados, inclusive a casca da cana, né? Além dele utilizar, hoje eles estão utilizando, inclusive, mais ou menos 30% tem usina aí, 30% da sua produção, a energia que ela necessita, ele retira desse bagaço da cana. Né? Antigamente eles davam para o gado e daí eles faziam outro tipo de coisa, levavam para a plantação e faziam um aterro e ali ficava, né? Hoje não. Hoje eles vão e utilizam disso tudo. Né? Isso aí vocês vão ver melhor quando a gente entrar na produção do etanol. Né? O que é a produção do etanol, o que a gente faz até o final dessa produção. Né? E aí vem acompanhando o açúcar, né? Sacarose. Então, depende do outro, porque você tira os dois dali. A cana-de-açúcar, você tem o álcool, que é o etanol, e você tem o açúcar. E os dois têm mercado, né? Bom mercado. Tanto o açúcar, tanto o sacarose. O álcool, né? O etanol. Ok? E aí os laboratórios fazem, né, um acompanhamento, né? E nesse refrigerante também, eles têm aquele teor ele é adocicado, eles vão medindo, existe um aparelho chamado refratômetro, que faz essa medição, né? É um equipamento, ele está aqui, ó, então você pode ver que a segunda imagem aqui, ó, esse equipamento é um equipamento, assim, pode usar na produção, no laboratório, na usina, em qualquer lugar que a pessoa esteja lá operando, ele pode utilizar desse equipamento, um aparelho. Então, é um aparelho de bolso, que é utilizado mais ou menos parecido àquele né, por exemplo, o termômetro, né? O pH-metro. Então, só que o pH-metro precisa ser mais delicado, ele é mais delicado porque você precisa buscar tudo ali na solução, tem que ter uma limpeza maior, né? Você ter uma medição do pH registrada ali com confiança. Mas esse aqui você também tem que ter confiança. Então, ele tem uma tampinha, né? Que na parte de baixo, sempre está tampado ali. Quando você vai utilizar dele, você tem que fazer uma limpeza, né? Geralmente ele usa um algodão e faz uma limpeza e você vai inserir ali onde você quer medir o seu teor ou seja, do adocicado. Opa. Qual que seria a unidade de medida desse reframetro, sei lá? Que ela seria da densidade?
Não, ele vem mais assim no teor do açúcar, né? Então vamos dar assim uma comparação assim, mais ou menos do pH, né? O pH, quem é que eleva por exemplo, o pH de uma substância? A acidez, né? Eleva assim, Acidez. Oi? Pode falar, Vitor. Sim, o ácido. Não, eu falei sim, o ácido. Isso. É o Então, o açúcar está mais ou que- menos assim. Se você colocou o equipamento, se ele está mais adocicado, ele vai te dar aquele registro, né? Então, está mais ou menos a direção do equipamento que a gente vai medir lá, por exemplo, o pH, né? E o pH vai registrar, quando você põe o pHmetro, você tem que ter toda a confiança que você está fazendo ali, porque se você colocar um pHmetro dentro de uma solução e lá ele foi por alguma sujeira junto, você não vai ter um resultado confiável, né? Então, essa confiança que você tem que ter, o equipamento te dá o resultado, lógico. Mas o equipamento trabalha através do operador, certo? Quem está operando ele. Nessa operação é onde a gente tem que ter toda a confiança e todo o cuidado de fazer essa operação. Então, o meu sistema aqui do refratômetro, a gente pode tirar essa comparação com a medição do pH, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Podemos passar para o próximo. Próximo, por favor. Aí nós temos aqui o xarope, né? Quando ele fala o xarope, é preparado já. Está faltando só alguma coisinha, né? O que é que falta depois que você tem o xarope lá no refrigerante? Praticamente está preparado, né? Então, tem empresa que faz xarope para outra empresa que prepara o refrigerante. É onde ele chama assim, são aquelas empresas que trabalham para aquela empresa que não está dentro na sua marca registrada, não está dentro daquele produto. Então, ela tem que fazer o que a empresa precisa para ela. Então, quando eu tomo um refrigerante, se é daquela empresa, eu vou dizer que é daquela empresa. Tudo que acontecer, quem está produzindo é aquela empresa, mas a empresa talvez está recebendo esse produto de outra empresa. Ele terceirizou essa parte. Trouxe, né? Trouxe para a empresa dele. E aí, lógico, a empresa que está recebendo esse produto, ele tem que fazer toda aquela exigência da empresa mesmo, porque ele trabalha assim. Ele também tem que trabalhar assim. Então, quando você vai para o consumo, quem está produzindo não é aquela que produziu, na verdade. É aquela que tem a sua marca ali. Colocou a sua marca, ele tem que assumir, né? Então, o xarope é o produto que concentra as características, né? Que é, por exemplo, o sabor, né? O odor, a coloração está ali, né? Geralmente são óleos essenciais, tem muitos refrigerantes que você tem óleo essencial, você está pensando que está consumindo, por exemplo, uma fruta, né? Não, ali só tem só o sabor dela, que é um óleo essencial ali que está fazendo esse trabalho, está fazendo esse sabor, né? E aí a gente pensa que a fruta ao vivo ali. Na verdade, não é. Mas eles têm a extração disso, né? Ele não é feito assim, colocado qualquer, não. Ele tem a extração dele. E no caso desse refrigerante, vai ter que aceitar esse produto vindo para fazer a sua composição, né? Então, tem alguns casos que os óleos essenciais, né? Frutos, né? O ervas, também, às vezes, cai muito nisso. Existe a produção, né, desse produto, e esse produto já vem preparado e aí vai dosando dentro desse xarope, né? A cafeína, né? Tá em peso também nos xaropes. A empresa do xarope combina lá, né, com a exigência do próprio produtor, né, da empresa que está passando essa parte do trabalho para ele, né? Tem com toda a exigência da produção dele, e aí ele vai assumir, a partir dali, quem vai assumir é ele. Então, quando der algum problema nisso, diante de um número de lotes, aquela empresa que preparou, que vai se virar com aquele problema que deu, é aquela empresa da marca. Né? Se der algum problema, aquela empresa não vai interferir, não vai entrar, por exemplo, numa questão, por exemplo, jurídica, que houve um problema com a equipe do produto que a pessoa consumiu e deu um problema, por exemplo, de saúde, né? Quem tem que responder tudo é a empresa que tem a marca, né? Imagina o McDonald's, né? É uma empresa que só tem um nome, né? Mas está cheio de McDonald's no mundo inteiro aí. É uma marca registrada lá, bonitinho.
e todos colocam as suas franquias. O McDonald's dá o modelo é esse. Não posso trabalhar, você não pode trabalhar como trabalha o seu vizinho, por exemplo, que vende tudo que a gente vende aqui, né? Produz tudo que ele produz aqui e está aqui, recebendo os clientes aqui. O McDonald's é isso aqui, ó. Ele recebe o que ele tem, e ele não pode fugir dali, né? Mas na hora que der um problema, quem é? O McDonald's, né? Então, você vê o que existe de uns técnicos, de uns profissionais que acompanham isso aí, para não dar problema, né? Então, é mais ou menos igual. Eu posso mandar um terceiro fazer um produto para mim, mas eu sou o dono da empresa, da marca, eu que vou assumir. Tá ok? E a exigência vai sendo, né, cada vez mais, porque ele tem que sair o produto bem. E o produto tem que sair bem para ir para o mercado e vender, né? Se não vender, eu não tenho como produzir. E eu quero ganhar dinheiro, né? As empresas pensam no financeiro. Isso aí a gente vai falar sempre, né? As empresas não podem pensar em fazer e encalhar lá e não vender. Então, ele está melhorando sempre. E para isso tem os técnicos, né, os profissionais. Quando a gente estudou lá aqui, engenharia dos materiais, esses pessoal estão o tempo todo trabalhando, né? Quem faz produção, engenharia da produção, dependendo da área que ele for trabalhar, for exercer a sua profissão, ele vai ter aí um leque de produto para eles, né, analisar e criar novos produtos a cada tempo, né? Porque eles têm que formar produtos. Ele tem que criar novos produtos para ir para o mercado, senão ele fica para trás. Ok? Podemos passar para o próximo. Então, tem a acidulante, né? Que que nós temos muitos deles, que é o natural, né? Mas a gente tem também o sintético, né? Ele reduz o que? O pH, né? O pH da bebida, variando de 2 a 4. Então, a gente tem aí, né, se você medir o pH da Coca-Cola, já andei medindo aqui no laboratório com as nossas turmas, né? Você vai ver que é um pH muito elevado, né? Então, o controle de pH, ele é rigoroso. Por quê? É um produto de consumo, né? Você vai consumir esse produto, você vai ingerir esse produto. Então, não posso depender de qualquer pH e registrar lá. Se eu coloco um pH mais ou menos do que a minha formulação está ali, eu vou ter uma alteração, né? Então, quando a gente fala assim, tem que controlar de 2 a 4, esse pH, para ele dar um sabor, modificar até o sabor que eles estão querendo fazer durante essa formulação, ele tem que ser controlado, né? Então, tem refrigerante que o pH é mais, tem outro que é menos. Mas quando a gente faz eu quero pH 3 ou 3,5, a sua formulação, os seus produtos que eles estão colocando ali, tem que ter uma sintonia com esse, né, com esse pH que ele está exigindo ali, né? Então, faz praticamente, não vou dizer que faz parte da formulação, né? Mas ele modifica a sua formulação. Deu para entender, né? Ok? Olha o que é, uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas tem a ver por causa do pH. O que é o pH? Se eu tenho um pH 2, eu tenho uma substância, né? Já digo, bem ácida, né? Se eu tenho um pH 10, eu vou ter uma substância básica aí, vai sair totalmente da característica de um ácido. É isso? Então, olha como que o pH interfere num produto. Ok? Então, que seja o quê? Entre 2 e 4, né? Que torna mais ácido. Então, eu tenho que fazer esse balanceamento aí, para que saia nisso aqui, que meu produto, quando no final eu tenho esse produto, pH é isso, porque a minha combinação da minha composição vai aceitar isso, né? E estamos aí. E eu tenho o meu produto lá no final. Tá? Ele realça o sabor, né? Realça o sabor do refrigerante, e também é importante no critério de escolha, né? Então, eu vou escolher o que eu vou colocar lá para adoçar o meu refrigerante. Então, não posso colocar qualquer um. Então, nós temos aqui, por exemplo, na primeira imagem, eu tenho aqui uma natural, né? Por exemplo, tem o limão, tem a laranja, né? Você utiliza, tem alguns que você utiliza deles. E tem aqui um outro, né? Que a gente tem aqui o ácido cítrico, por exemplo, é um deles.
Quando a gente fala de ácido cítrico, né, a laranja é o quê? É uma fruta cítrica, né? Então, ela tem a presença desse ácido, uma presença forte desse ácido, né? Então, as frutas cítricas, elas são utilizadas muito aqui. E, às vezes, substitui, né, o ácido cítrico, aquele sintetizado, né, aquele que, digamos assim, produzido. Tá ok? Próxima tela, por favor. Professor, Opa, pode falar? tem como o pH do refrigerante interferir no pH do ser humano? Tipo, em algum pH de alguma pessoa? Tá dando interferência, Lohane. Por favor, pode fazer de novo a pergunta? Deu interferência aqui? Oi, Lohane. Tem como o pH, tipo, do refrigerante interferir no pH da pessoa? O pH do refrigerante? Interferir no pH do ser humano, tipo, sei lá, o pH do Tá. cabelo, sei lá. Entendi. Então, aí é assim, né? Tudo que a gente ingere vai interferir, né? Então, por exemplo, eu posso ter problema de cara, de estômago, né? Eu posso interferir, se eu estou tomando uma substância com um pH elevado, eu vou interferir, por exemplo, no meu controle por exemplo, do cálcio, né? Então, cada produto, com cada pH que você tem naquele produto, pode interferir, sim, na sua, digamos, seu comportamento biológico. E isso aí vai longe, né? Não é só naquele momento. Porque se você passar, por exemplo, utilizar muito uma substância, um pH elevado, você vai interferir logo na sua situação, na hora que você está tomando ele, né? Imagina a gente tomando um refrigerante com estômago vazio, um pH 3, 3,5, né? Olha, quando a gente fala do refrigerante, nós estamos estudando refrigerante aqui, mas eu já debati isso aí com vocês lá no primeiro ano, né? É gostoso, porque eles fazem gostoso mesmo, né? Para a gente utilizar dele, ingerir, como mais, vamos produzir e vamos vender. Mas a gente tem que ter a consciência, que quando ele faz especialista ali, quando eu falei para vocês, a gente tem que ter essa consciência mesmo que nós estamos ingerindo. Então, interfere, né? O pH interfere e pode interferir do início que você sentir essa interferência e pode interferir aquilo que você não está sentindo no momento, né? E aí, o que acontece, professor? Oi? Fala, Stephanie. O que acontece? Aí, qual o mal que faz? A primeira coisa, por exemplo, um produto com um pH muito elevado, você vai ter um problema logo no estômago, né? Porque a gente, no estômago, a gente tem o ácido clorídrico, né? Então, se você vai ingerir um ácido, se você está o ácido clorídrico, que você já está imovindo no seu estômago, você vai aumentar essa concentração, né? Então, primeira coisa, aparentemente, você já sente no estômago, né? Então, imagina a gente utilizando, por exemplo, do limão, né? Olha a interferência que tem. Você utilizar de um limão, quando você deveria tomar, por exemplo, uma laranja. Aí essa laranja tem o pH também, você sente no estômago, principalmente quando você está com o estômago vazio. Porque o estômago vazio, o ácido clorídrico está ali, o movimento está ali, esperando alimento. E você vai com o ácido, você vai estufar, você vai colocar mais ácido, porque você vai ter além do ácido, do pH elevado, você vai ter um gás, né? E aí você vai interferir muito logo de cara na hora que você toma ele no estômago. E aí, biologicamente, você vai ter alteração, né? Por exemplo, no seu mantimento de reposição de cálcio, de magnésio, né? Por que isso? Porque forma complexo. Forma complexo, esse complexo ele é arrastado, né? Então, por exemplo, você tem um cálcio, você tem um magnésio, quando você pega assim, um produto ácido, ele tem facilidade de formar outro produto. Os ácidos, ele tem essa facilidade, inclusive nos metais, né? Ele tem essa facilidade de pegar esses cátions e fazer uma transformação e você fica sem
sem aquele cátion que você precisa, né? Que o nosso organismo necessita dele. Então, o uso de um refrigerante por muito tempo, quando falando de uma coisa mais especial, assim, um pouco mais especial, a gente tem que pensar nisso, né? O que é que nós estamos tirando do nosso organismo através dessa bebida, né? Através da composição, através desse pH. Quando eles falam aqui que eu tenho que colocar, eu tenho que controlar o pH de 2 a 4 para modificar o meu sabor, olha o que eles estão olhando. Eles estão olhando para o sabor, né? Mas também eles têm um limite disso, que não pode também colocar um pH 1, 2, 0 lá e você tem um produto super ácido, né? Então, ele tem um limite nisso, mas ele vai fazer, dentro desse limite, ele vai fazer o melhor para que saia um produto mais, por exemplo, saboroso, né? Que ele fala do sabor do refrigerante, né? Modifica, a mudança do pH, ele modifica o sabor do refrigerante. Tá ok? Professor, quanto mais doce, pior é o pH, né? Não. Quando você pensa no doce, não é com a presença do pH, não, né? O pH está presente mais na acidez. Na acidez. Na acidez, né? Tá ok? Por favor, a próxima. Então, aqui eu tenho os conservantes, né? Isso aí, quando a gente pensa em alimentos, enlatados, uma coisa que vai estar lá presente são o quê? Os conservantes, né? Que são compostos que inibem, né, o desenvolvimento de micro-organismos, né? Ele vai conservar, capazes de alterar característica básica do refrigerante. Isso a gente está falando de refrigerante, porque nós estamos estudando refrigerante, mas isso aí você pode imaginar em todos produtos, né? Principalmente os produtos enlatados. O produto está na prateleira lá, eu vou dizer que é 100% natural? Não, no mínimo ali vai ter um conservante, né? E esses conservantes são produtos, né? Geralmente são os produtos orgânicos, que ele vai ter que adquirir desse produto para fazer a conservação daquele produto que ele acabou de produzir, no caso aqui nós no refrigerante. Então ele não vai querer alterar a formulação, ele vai entrar como formulador, aliás, como um auxílio do formulador. Então esse conservante é para conservar, mas ele vai usar um conservante que não modifica, por exemplo, a aparência, né? Se eu coloco um conservante que vai me dar uma aparência terrível, eu vou ter que colocar um outro produto para me tirar essa aparência terrível né, da aparência desse produto que eu estou fazendo. Então, deu para entender aqui? Se eu coloco um conservante que me altera a cor desse produto, o odor, no caso, eu vou ter que me virar para ele, né, esse produtor vai ter que se virar para que deixe esse produto com uma característica, né, melhor. E aí vou partir para outro, né? Mas eu preciso do conservante. Aí você vê como é complexo a coisa, né? Uma coisa depende da outra, mas eu não posso interferir, por exemplo, conservante, interferir na cor, no cheiro, né? Eu tenho que ter uma coisa agradável, mas se ele interferir, eu tenho que anular essa interferência que não quero que ela faça parte, tá? Então, a gente tem aqui alguns produtos, né? Por exemplo, o ácido benzoico, que é um produto muito utilizado na conservação, né? Então, você vê que é um ácido orgânico, né? Uma presença dele, no caso do refrigerante, ele vai estar ali como conservante e você vai, num momento de outro, você está consumindo ele, né? Dentro da composição dele. Ok? A próxima, por favor. Então, aí nós temos esses aromáticos aqui, né? Que é o edulcorantes, né? Geralmente ele usa algumas plantas, né, ervas, que são mais com facilidade de você utilizar dela. E aí ele tem um tratamento dela também, né? Não é de qualquer jeito e ele vai fazer parte, né? Então, em bebidas de baixo teor, por exemplo, calórico, são utilizados compostos químicos conhecidos, né, como edulcorantes em substituição à sacarose. Ó, então, a sacarose já sai desse aqui como para fazer de fazer esse papel, por exemplo, né? Está mantendo todas as suas propriedades, então eu não posso alterar uma propriedade, uma substância que eu estou utilizando ali.
e senão você ia utilizar de outra, né? Se eu mudo muito a propriedade, eu tenho que utilizar de outra. Por que eu vou utilizar aquela se eu estou alterando muito a propriedade dela? Então, se eu preciso daquela, que eu preciso da propriedade dela, e ela altera aquilo que eu falei há pouco, eu tenho que colocar algo lá que vai inibir a aparência de uma cor diferente, por exemplo, um odor diferente, mas eu preciso daquela, eu vou ter que utilizar. E aí, há estudo para isso, né? Aqui no final você tem o seu produto final lá produzido, do jeito que você está querendo produzir. E aí, assim, eles inventam, né? Eles trabalham, eles têm as técnicas, trabalham o tempo todo em pesquisa, vem para o mercado aceita, vai ficar. Se não aceita, eles tiram, porque eles precisam de outro. Eles só vão ficar com aquele que o mercado aceita, né? É o rotativo, é o financeiro que conta também aqui. As fábricas estão aí para vender, produzir e vender. E quem é o responsável por tudo isso? Lembra que eu perguntei para vocês, lá na engenharia de produção, na engenharia dos materiais, quem é responsável por isso? Somos nós, né? Quem são os daqui para frente? Vai ser quem? Vocês? Né? Alguém vai fazer engenharia de produção aí, vocês vão se deparar com isso aqui, né? Vão fazer química, vão fazer bioquímica, né? Vão se deparar com isso aqui. Ok? Engenharia dos materiais, vão se deparar com isso aqui. Próxima, por favor. E aqui nós temos, né, só estou colocando aqui o gás carbônico, como a gente armazena o gás carbônico, ele faz parte disso tudo que a gente foi passando aí, ele faz parte, ele vai ser injetado lá no refrigerante, né? Lembra lá no início que a gente falou que o xarope sozinho, praticamente ele não, ninguém quer, né? Você não quer tomar uma Coca-Cola sem a presença do gás carbônico. É um xarope doce lá, ruim, não dá enjoo, né? Então, você precisa desse produto. Então, no final dessa composição, aí vem essa injeção. Então, é isso aqui, ó. Né? Esse é armazenado, ele tem a primeira e a segunda imagem aqui. É um sistema de produção, né? Ou seja, uma coisa bem mais elevada, né? E esse último aqui é um cilindro que a gente manipula ele aí, transporta ele para um lado, para outro, do jeito que você quiser, mas são os mesmos materiais, né? Que é o gás carbônico. Ok? Então, eles são o que é adicionado, né? Uma adição depois da sua produção, e aí você armazena ele e vamos engarrafar, certo? E aí vai para onde? Depois que a fábrica faz isso, o sistema produtivo faz isso, vai para onde e para quem? Oi? Vai para o mercado e para nós. É isso aí. Ok? Próxima tela, por favor. Tá, e aqui nós temos a nossa referência, né? Que é a nossa proposta. Esse caderno vocês têm aí em casa. Resolva essas questões. Se vocês puderem, não é só de química, né? Vocês têm toda a disciplina. É bom vocês estudar esse material. Porque esse material é assim, você vê que vocês não tem você nem tem texto nesse material. Você tem os questionários, né? As atividades, né? E aí você tem o quê? Os temas que você deve pegar aquele tema e estudar até fora do caderno, né? Então, por exemplo, eu peguei o material de vocês e analisei. Olha, eles estão mandando ler um texto aqui, chama Química do Refrigerante. O que é que tem a ver a química do refrigerante no equilíbrio químico, que é o tema que nós estamos entrando? Então, ele deu esse tempo para você começar a ter uma intimidade com isso, né? Então, é a propósito, né? Não é um texto assim de qualquer coisa. Foi estudado para chegar a esse ponto. Então, é interessante você pegar desses temas aí a gente chama, né? De situação de aprendizagem e estudar, né? Dar uma estudada neles. Quando você vinha à aula, aí você já está bem, já vou discutir, né? Eu vou só ouvir, já vou discutir. Tá ok? E aí a gente tem, né, umas questões da aula passada que eu mandei para vocês no formulário, né? E eu ia passar para vocês para fazer uma correção, né? Então, mas como vocês fizeram e eu corrigi essas atividades ontem, quem fez, está perfeito. E assim, não se propõe a ler o texto
aliás, vocês leem o texto, mas não se propõe só fazer a colagem das questões. Porque, por exemplo, a questão de que a gente trabalha muito aí com vocês, que é boa, é aquela de falso e verdadeiro. Por quê? Porque ela está meio espalhada no texto, pega ela bem espalhada no texto, não tem uma sequência, né? E o aluno vai ter que achar aquela questão. E ele não quer errar, né? Falso e verdadeiro é duas opções, né? É A ou B. Então, eu quero errar numa questão que é A e B. Se eu pego a questão de 5, nossa, eu fico lá procurando quem é a verdadeira, né? Aí chega uma hora que eu tenho que resolver. Bom, eu vou colocar D, mas será que eu sei que é a D? Não, mas quando eu estou falando isso para vocês, que quando eu for trabalhar com o de Enem para vocês, a atividade do Enem, a gente vai se deparar muito com isso aí, né? Por que eu vou escolher essa questão, essa alternativa? Se eu não estou tendo conhecimento dessa questão. Eu sei mais ou menos ali, mas qual é a minha decisão? É um chute para eu sair logo dela, né? Não é tão bom você chegar nela e você ter a noção, é essa aqui e pronto, né? Então, quando a gente faz isso, quando o aluno tem muita dúvida, ele vai lá e já chuta, né? Quando é falso e verdadeiro, a vontade de acertar é grande também. Por quê? Você só tem duas opções. Bom, eu vou chutar. Por que eu vou chutar? Se eu posso ir lá e achar, e já lá está de cara, é falso ou verdadeiro. E aí vou colocar a questão correta. Tá ok? Então, eu enviei para vocês, né? Na próxima aula, eu poderia até fazer um questionamento aqui com vocês, mas é como eu falei para vocês, eu li ontem, está satisfatório, recebi 45 formulários, né? Tem aluno que não fez, está aberto, né? Mas eu fiz a correção ontem, terminei tudo ontem e já enviei, tá? A Valquíria já está fazendo acompanhamento, eu envio isso aí todas, no máximo, terça-feira de manhã. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta para a gente finalizar? Ok? Então, nós temos aí, só para confirmar para vocês, né? Nós temos a professora Edjane, que vai acompanhar a gente aí, a gente vai ter, né, Edjane? Você quer vir aqui? Ela está aqui com a gente, é mais uma professora da disciplina, e pode aí render mais aula de laboratório, quem sabe, né? Tá ok? Então, se você não tem pergunta e dúvidas, podemos encerrar. Ok? Parando de gravar, por favor.